Muito bem, detetives! Desvendado o mistério por trás da cidade perdida de Petra. Sabe, muitas dúvidas permeiam a antiga cidade de Petra. Quem a construiu? Para que ela era usada? E como uma cidade inteira ficou perdida no tempo? Algumas destas questões continuam sem resposta, mesmo para os mais ávidos historiadores. Por sorte, algumas descobertas ao longo dos anos esclareceram algumas coisas sobre Petra e deram ao mundo informações surpreendentes. Continue assistindo para descobrir por que a cidade é tida como perdida e para saber de alguns fatos impressionantes. E não se esqueça de clicar no botão inscrever-se, nem de ativar o sininho de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Petra é uma cidade antiga esculpida em penhascos do Deserto Vermelho. Você pode até se lembrar de ter visto ela aparecer no filme Indiana Jones e a Última Cruzada. Localiza-se na Jordânia, a 241 quilômetros da capital Amman, quase a mesma distância de Jerusalém e perto do Mar Vermelho e do Mar Morto. Ela está deserta há centenas de anos, mas já foi bastante próspera. Petra era um poderoso centro comercial com uma excelente localização para as rotas comerciais de seda e especiarias. Também era a capital do Império Nabateu. Por sua localização estratégica, era a principal rota comercial para especiarias, incenso e tecidos, além de uma conexão entre a Arábia, a África, o Egito e a Índia. Dá para imaginar enormes caravanas de camelos carregando especiarias e outros bens preciosos, passando todos por Petra. Isso permitia que os nabateus acumulassem muitas riquezas. Ainda não se sabe quando Petra foi construída, mas o fato é que ela era próspera durante o primeiro século antes de Cristo. Os nabateus eram especialistas em tecnologia da água. Eles construíram túneis, represas, cisternas e câmaras de água, e o que fez de Petra uma espécie de oásis para os sedentos viajantes. Esta brilhante engenharia da água permitia que os cidadãos ficassem na cidade mesmo em períodos de seca e que resistissem a enchentes repentinas. Os nabateus criaram aquedutos que redirecionavam o fluxo da água da chuva para dentro da cidade, para que conseguissem sobreviver. De acordo com algumas estimativas, no seu auge, Petra abrigava cerca de 30 mil pessoas. A fachada das construções foi esculpida diretamente nos canyons, e elas são admiradas por diversos motivos. As complexas esculturas da fachada eram uma prova da riqueza e posição de poder que a civilização tinha no comércio. A fachada é chamada de Al-Qasna, ou O Tesouro, e é a entrada oficial para a cidade. Ela foi esculpida em um belo arenito rosado, por isso Petra também é conhecida como a Cidade Rosa. Outras culturas ficaram com inveja da prosperidade da cidade, que teve que lutar contra os gregos. Petra derrotou a Grécia, mas não resistiu à invasão do Império Romano, que comandou o local durante muito tempo. No século IV d.C., um terremoto destruiu enormes partes da cidade e causou danos irreparáveis em diversos pontos. Essa parcial destruição fez com que os romanos resolvessem ir embora. O Império Bizantino assumiu o controle da cidade mais tarde e a governou por aproximadamente 300 anos. Com o tempo, Petra perdeu sua estratégica posição comercial e foi abandonada e escondida de grande parte do mundo. Foi assim que Petra se tornou uma cidade perdida. Ela é chamada assim porque era desconhecida para os ocidentais e para grande parte do mundo. Mas para a população local, ela jamais foi perdida, pois sabia-se que estava escondida no deserto. Na verdade, um grupo específico de pessoas da tribo beduína Bidou vivia em cavernas dentro da cidade. Esta tribo não queria que outras pessoas soubessem da existência de Petra, pois temiam que elas fossem para lá em busca de tesouros e destruíssem o que restou dela. Então mantiveram a localização da cidade em segredo por muitos anos. Petra foi descoberta em 22 de agosto de 1812 pelo explorador suíço de 27 anos, Johann Ludwig Burckhardt. Ele tinha ouvido os habitantes locais conversarem sobre Petra enquanto estava no Cairo.
Johann se disfarçou de árabe e convenceu um guia a levá-lo até lá. A descoberta dele atraiu o interesse de arqueólogos e acadêmicos, e escavações formais aconteceram em 1929. Entre as estruturas mais impressionantes de Petra está o anfiteatro. Originalmente, ele comportava cerca de 3.000 pessoas e era usado para fins políticos. Quando os romanos chegaram, o expandiram para receber 8.500 pessoas. Outras estruturas impressionantes são o Tesouro, a Rua das Fachadas, as Tumbas Reais e o Monastério Ad-Deir. Em 1985, Petra foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. O governo fez um acordo com a tribo Bidou e a realocou a poucos quilômetros da cidade, garantindo a ela direitos exclusivos em negócios de turismo. Desde 2007, a cidade é uma das 7 novas maravilhas do mundo. Embora a cidade tenha sido descoberta, muita coisa sobre ela ainda é um mistério. Por exemplo, há algumas pedras gigantes chamadas Djinn, que são monumentos quadrados. Ninguém sabe como eles foram construídos e o que representam. Outra coisa, todas as portas de Petra são tão altas que fica a dúvida: por que os habitantes locais precisavam de entradas tão gigantes para suas construções? São muitos mistérios. Os arqueólogos não entendem muito bem a finalidade do tesouro. Alguns acham que ela era uma tumba para o rei Nabateu. Outros acreditam que ele foi feito para armazenar documentos ou que era algum tipo de templo. O que se sabe sobre o tesouro é que foi uma das últimas estruturas construídas, pois usa um tipo de armação que foi introduzida pelo Império Romano. Ainda não se tem certeza se a cidade em si era mais um mercado ou uma sede religiosa, ou uma casa particular, mas descobriu-se que a maioria das estruturas parece ter sido feita para fins fúnebres. Há mais de 1.000 tumbas em Petra. Muitas foram feitas para a família e unidades tribais, então elas podem ter uma quantidade enorme de pessoas. Os nabateus eram reconhecidos como nômades que viviam em tendas. Os arqueólogos também não têm certeza se eles ficavam dentro da cidade ou do lado de fora em tendas. Se vivessem lá dentro, estariam rodeados de tumbas. É difícil saber qual era o modo de vida, já que não deixaram registro escrito e não tinham nenhuma biblioteca. Mas ainda há achados sendo feitos sobre Petra. Em 2016, satélites revelaram um sítio cerimonial com o comprimento de uma piscina olímpica e com o dobro de largura. Um conjunto de pergaminhos que datam do período bizantino também foi encontrado recentemente, mas os pesquisadores ainda estão tentando analisar o conteúdo deles. Zeidon Al-Muhaissen, um arqueólogo da Universidade Yarmouk, na Jordânia, vem escavando em Petra desde 1979 e afirma que foram descobertos apenas 15% do local. Os outros 85% ainda estão debaixo do solo, intocados. Então, ainda há muito a ser revelado sobre esta incrível cidade. Atualmente, Petra está exposta aos elementos, ficando vulnerável à erosão causada pelo vento e chuva. A região também é conhecida por inundações repentinas, que ameaçam estragar ainda mais a fachada. O clima político do Oriente Médio afeta a quantidade de turistas que visitam Petra, mas mesmo com estas complicações, a cidade recebeu mais de 450 mil turistas em 2016. Isso faz dela um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo. Legal, né? E então, incrível maníaco, conte pra gente, você gostaria de visitar a cidade de Petra? Deixe seu comentário na seção aí embaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. E clique em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!